Olá, tudo bem? Eu sou o Creteu e esse é mais um Lab GNU ao vivo, mais uma atividade aqui do curso de GNU Linux com o Debian do professor Creteu. Hoje é o Lab GNU hashtag 24, dia 6 de julho de 2021. São aí 19 horas e mais um bocado de quebrados porque a locomotiva estava parada na estação. Só vai entender isso quem está aqui na aula, né? É, a gente está na sala de videoconferência do software livre Jitsi, na sua instância pública, que é o meet.jit.si.labgnu. A gente está aqui todas as terças-feiras, às 19 horas, para fazer aí alguns experimentos e motivar todas e todos a fazer também experimentos que são parte fundamental para se conseguir aprender e ter possibilidade de usar o sistema com confiança, né? Tá curtindo aqui os vídeos? Deixa aí o seu apoio, deixando um joinha, compartilhando. E se você tiver aí uma grana disponível para colaborar aqui com a gente aceita de bom grado qualquer que seja o valor, lendo aí os QR Codes ou na descrição do vídeo. Lembrando que você me encontra nas mídias sociais pelo nome @Creteu e que a gente tem nosso curso, já somos 920 lá no grupo, que é lá no Telegram, que é o t.me/curso GNU, e estamos também na rede Matrix, também com o mesmo nome, Curso GNU. Se você quiser curtir aqui o GNU, se você curte, quiser ensinar, aprender, participar, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo! Eu quero agradecer a presença de todas e todos aqui já na sala, o Dante, o Arthur, o Guilherme, o Edivan, o André, o Ejon, um outro Arthur e um outro Guilherme. A turma vem aqui de dupla, né? É bem legal, mas está tudo bem. Ah, mas tem um Guilherme aqui que parece que está perdido. Ô, Guilherme, você acha aí, meu velho? É isso aí. Então vamos começar aqui com umas brincadeiras. Eu tive vontade de mostrar essa brincadeira aqui. Vocês sabem, quem me conhece sabe que eu me amarro no boot, né? Tanto que tem aula sobre boot, tem aula de modelo mental e essas coisas todas, porque eu me amarro bastante nessa história. Então o que eu vou mostrar aqui para vocês? Eu vou usar uma máquina virtual e para isso eu vou colocar aqui no full screen, eu vou usar o gerenciamento de máquinas virtuais, né? Então eu estou aqui numa virtualização aqui, graças ao apoio da nossa aluna e amiga Virgínia. Estamos lá conectados no servidor de virtualização, né? E aqui temos uma máquina cujo nome é Bulsi. Eu vou até aumentar aqui a tela dela para deixar em tela cheia, né? E o que nós temos aqui? A gente tem uma máquina que tem... Vamos mostrar isso aí para todo mundo poder ver. A gente tem uma máquina, né, que tem aqui uma configuração tal que ela usa o EFI. Então, na virtualização com KEMU, QEMU, aliás, KVM, libvirt e o Virt Manager, a gente tem a possibilidade de fazer máquinas virtuais, tanto que tenham firmware BIOS, como os que têm firmware UEFI. Inclusive, também para testar security boot, todas essas coisas é bem legal. E o que eu quero mostrar aqui? Ó? Nessa simulação que eu estou fazendo, eu dei boot na máquina, ó, e ela caiu aqui nessa tela maluca aqui. Ó. Essa tela maluca é o shell da UEFI. Então a gente está aqui, não tem sistema operacional, não tem bootloader, está lá nos primórdios dos primórdios, quer dizer, no estágio inicial de todo um processo de boot. Né? Lembrando que, como aqui se trata de um laboratório, né, não é uma aula, né, então, por favor, me interrompam com as suas dúvidas, e elas são super bem-vindas, dúvidas, colaborações, dicas e etc. Né? Não sei se alguém já viu essa tela. Esse tipo de tela também acontece em máquina real, né? Isso aqui é o shell da UEFI. Então a UEFI tem um shell, tem um interpretador de comandos. Alguém já viu essa tela? Alguém que está aqui na sala?
Essa tela do FI eu nunca vi. Nunca vi. Já vi do Grub só. Do Grub só, né? Essa tela depende, é claro, se for uma máquina real, depende de qual é a máquina. Às vezes precisa ter um programinha para isso, né? Mas tem um shell. E nesse shell a gente consegue ver a representação de cada um dos dispositivos que a UFI conseguiu identificar. E aí a gente vê esse FS0, BLK0, BLK2, BLK3, né? Que são os dispositivos que ele encontra. A gente consegue ver, ó, o FS0 está lá no HD, na partição, a forma dele representar é invertido, né? É, é a partição 1 de um particionamento GPT, a partição 2 de um particionamento GPT, a partição 3 de um particionamento GPT. E aqui a gente vê os UUIDs das partições, né? Esse número todo aqui, ó, 007F, papapá, 33D9, 06455, assim por diante. São esses caras. E aqui, olha só que curioso, ó. A gente tem, se funcionar, é claro, a gente tem aqui LS, ó. Não tem? Tem dir, não tem, porque a gente está no shell. Então a gente precisa ir num diretório. Eu vou num diretório que é justamente o diretório que eu já sei de antemão. Poderia não saber, mas eu já sei de antemão, que é onde está o nosso querido bootloader, que é o papel da EFI, é carregar o bootloader, né? Então ele está nesse EF0. Então a gente digita aqui EF0, dois pontos, e aí a gente está nele. Ó. Então se eu der um ls aqui, ó, a gente consegue ver aquele diretório EFI. Ó. Olha que legal. Vamos dar um cd EFI, tem até tab aqui, ó, cd EFI, ó, e a gente consegue ver o que tem no diretório EFI. E aí a gente consegue ver que tem aquelas entradas, né? Aqueles arquivos, né? Que normalmente são montados quando o sistema está funcionando na partição /boot /EFI, né? E aí aqui, olha só, tem um diretório Debian, então vou fazer aqui um cd Debian e um ls. Ó. Olha, aí a gente vê os bootloaders que a gente tem à disposição. Tem aí o Shin, tem aí o Grub X64, né? E tem esses outros arquivinhos aí que são outras coisinhas do bootloader, né? Mas como é que a gente faz então? A gente pode vir aqui e carregar o Grub, ó. Então olha só que louco, ó. Epa, access denied. Ah, provavelmente aqui está com security boot habilitado. Vamos ver, vou carregar o Shin aqui e vamos ver se vai. Ixi, não está ainda. Falhou, gente. Vamos fazer de novo. Vamos fazer de novo. Porque quando falha aqui não vai não. Eu vou meter aqui um dedão na máquina. Ó. Forçar saída. E vamos lá que falhou na primeira aqui. Demonstrações são assim mesmo. Vamos ver se vai dar boot no lugar que a gente quer. Não deu, já foi direto para o Grub. Ó. Inclusive, se a gente olhar nesse meu Grub aqui, eu tenho uma entrada que chama System Setup. Vamos dar uma olhada com apertando a letra E. O que é isso? Ó? É um cara chamado FW Setup. Então, no Grub, se você rodar FW Setup, ele vai para o setup, quando tem, da UFI. Ó. Ele dá um reboot e vai para o setup da UFI. Esse aqui é o setup da UFI virtual aí. Ó. E aqui a gente consegue fazer várias coisas, como, por exemplo, modificar, escolher um arquivo de boot, ó, um bootloader de algum dispositivo, né? Eu acho que aqui tem mais de um dispositivo, vamos dar uma olhada, ó. Aqui tem um CD, ó. Então tem um dispositivo também que é o CD, né? Que aliás é uma das formas que eu falo para a galera conseguir dar boot numa máquina, né? Que tenha problema com a UFI, não está botando, sumiu o Grub, né? Tem até um vídeo falando disso. Você pode usar o boot de um CD. Então, se você quando fez um transplante, quando fez uma instalação, não está conseguindo o boot, você pode entrar no setup da tua UFI e escolher um dispositivo ali, né? Então tem várias formas de fazer isso. E esse é o setup da UFI. Vamos sair daqui, se
Me parece que tem algumas diquinhas. Ah, não, tá no lugar errado do teclado, só isso. Vamos lá. Aí tem aqui, eu posso dizer qual é o que eu quero que boot da próxima vez. Ó, eu vou dizer para ele botar esse internal shell da próxima vez, né? E aí aqui vou apertar um F10 para salvar a configuração. Ele pergunta se você quer salvar a configuração. Vou digitar yes. Salvou a configuração e agora eu vou apertar ESC e vou continuar. E a gente não deu certo o que eu queria, não foi para onde eu queria, não. Vamos fazer de novo aqui. Eu quero ir lá para o shell, porque eu quero iniciar do shell para mostrar para vocês, mas está falhando aqui. Vamos ver aqui. Vamos lá. Tá aqui, next, internal shell. Vamos botar um tempinho aqui, 5 segundos. E vamos ver se vai. F10. Yes. Salvei. Vamos desligar a máquina. Desligar a máquina. Desligando a máquina. Desliguei. Vamos ligar a máquina outra vez. Vamos ver se ele vai lá para o shell. Pronto, foi aqui para o shell. Então vamos lá de novo agora. Então estou no shell da UFI e eu vou digitar lá não, FS0, né? FS0 é o CD ou é o... Aqui tudo é HD. Então vamos lá. FS0, 2 pontos. S, FI, S, Debian, S, vamos lá, Groove, Access Denied. Ah, acho que ainda tá ligado, cara. Fiz a mesma coisa, mas tu é burro, hein, Cretil? Caraca, fez a mesma coisa. Vamos lá, mesma coisa dá o mesmo resultado, né? Vamos desligar de novo. Vamos voltar lá. Deixa eu ver aqui. Ops, vamos voltar lá. O que eu quero mostrar é carregar aqui na mão, mas não sei o que está acontecendo aqui. Na hora que eu fiz aqui para testar foi de boa, né? Mas agora não está funcionando. A história do bonde parado na estação é porque justamente eu estava fazendo teste aqui para poder mostrar isso para vocês e não consegui, né? Pronto, agora eu consegui aqui na munheca. Então vamos ver aqui. BLK. BLK0 é o disco, BLK1 é o groove do BLK1 é o do CD. 2 pontos, dois pontos. LS, olha. Não, BLK5, 2 pontos, LS, também não, poxa, FS0, 2 pontos, LS, aqui tem, FI, boot, vamos ver aqui, esse aqui, ó, boot X64FI. Não estou conseguindo fazer funcionar, gente. Bom, fazer o que, né? Falhou. Falhou. Tá indo sozinho, mas na mão não sei por que não tá indo. Então não vou perder tempo mais nisso aqui, já que só queria mostrar mesmo esse shell. Então vamos no prosseguimento do boot aí. Então o processo é esse. A UFI bootou, ela vai carregar o bootloader que eu não consegui carregar na mão. Mas aqui ele foi carregado. O que eu quero mostrar aqui agora é algo parecido, mas para a gente entender o processo do boot. Então, ó, se eu apertei a letra E aqui, a gente vê tudo que vai acontecer quando eu escolho. Se eu der Enter aqui, o que acontece? O que é essa entrada do bootloader, a entrada do Groove? São uma porção de comandos. E que comandos são esses? Com a letra E a gente consegue editar eles, né? Aí ele carrega um driver de vídeo, ele carrega um driver, um módulo, né, para poder ler arquivo gzipado, porque o initRD, que é a responsabilidade do bootloader carregar, é gzipado, né? O kernel também.
Aí tem aqui uns comandinhos para carregar o módulo do particionamento GPT, que é para o bootloader entender, ser capaz de entender o particionamento GPT. É carregado aqui um módulozinho de ext2, que é para o bootloader ser capaz de entender ext2, ext3, ext4. Aqui tem uma forma para pesquisar, né, por um UUID, né? Então esse aqui é o UUID da partição, para ele saber que dispositivo é, né? E aí tem os comandos, aparece lá na tela esse echo, então aparece lá na tela que está carregando um kernel. Aí vem aqui a linha que carrega o kernel. Então, essa linha que carrega o kernel aponta qual é o arquivo do kernel. O arquivo do kernel é o barra. De onde vem esse barra? Esse barra vem da pesquisa que foi feita logo aqui em cima, né? Ó, que tem lá, ó, procura --7 root, ou seja, para definir qual é o raiz, né? E aí passa aqui o UUID para o kernel, para quando o kernel estiver mexendo com isso, ele saber. Então essa linha Linux diz para o bootloader onde é que está o arquivo do kernel. E a linha initrd diz onde é que está o arquivo initrd. Eu vou fazer uma maracutaia aqui, que é simplesmente apagar essa linha aqui. Eu vou tirar o initrd. Ó. Tirando o initrd. Pronto, tirei o initrd. Então, não temos initrd. Então, a gente tem um kernel, mas não tem um initrd. E vamos ver o que acontece no boot. Ó. Vou apertar a tecla F10, né? Que a tecla F10 vai fazer, está até escrito aqui em algum lugar. Não está escrito. Poxa. Tinha Ctrl X no passado e F10. Aqui, essa tela aqui tá ruim, né? Mas é F10. Carregou o kernel e, olha só que bonito, kernel panic. Que muita gente já deve ter visto acontecer isso na máquina, especialmente quem fez experimentos aí de compilação de kernel, quem fez experimento de transplante, essas bugigangas todas, pode ter tido um kernel panic, né? Por que deu esse kernel panic? Então, o bootloader... Pois não. Eu já tive esse kernel panic bastante tentando ajeitar menu entry do Groovy para pendrive bootável. Aparece bastante isso é. Pois é. E por que aparece esse kernel panic? Inclusive, lá no fim, não sei se a letra está suficiente para você ler aqui, mas aparece ali, ó, kernel panic, not syncing, VFS, ó, aqui tem a chave do negócio, ó, enable to mount root FS. Então, veja, na linha, eu vou voltar lá, vou desligar a máquina, porque esse kernel panic aqui só desligando mesmo. Vou desligar a máquina aqui, vou ligar a máquina de novo e vamos olhar lá no bootloader, né? Vamos aqui no bootloader, apertando a tecla E. O que acontece então? O bootloader, aqui nesse caso o Groovy, ele carrega o kernel, como eu apaguei só a linha do initrd, ele carregou o kernel. Então o kernel foi carregado para a memória. E o bootloader falou, ó, roda aí, meu filho. E aí passou então para o processador rodar a partir do endereço lá onde ele carregou o kernel. O kernel carregou na memória e começou a rodar. E o primeiro papel do kernel é tentar montar o barra, que é para um barra, qualquer que seja, né? Para ele poder dar prosseguimento ao boot. Que barra ele tenta montar? Ele tenta montar um barra cujo UUID é esse que foi passado na linha aqui. Ó. Então tem root igual, poderia ter aí barra dev, barra VDA, 1, VDA2, ou aí numa máquina real, SDA1, SDA2, SDA3, depende do caso. Então a gente, na linha do kernel, passa um parâmetro para o kernel. Mas o que acontece? O kernel não foi compilado tendo todos os módulos disponíveis. Para quê? Para ele ficar genérico e para ele não ficar muito grande. Então, neste kernel, não está embutido dentro dele o módulo que é capaz de ler o HD da máquina. Então, o VM Linux, que é o kernel, está rodando, mas ele não consegue ler o HD da máquina. Então, ele não consegue montar o barra. Então, ele não tem o que fazer mais. Aí ele entra em pânico. Tudo bem? Então, isso é muito comum de acontecer. Uma parada bacana de acontecer é ver esse initrd, né? E como é que a gente vê o initrd? O initrd é um HD virtual, né? Que é usado, porque aí no initrd
o que é feito no initRD? No initRD é um HD virtual que tem lá uma porção de... Tem programas, tem módulos, né? Eu não sei se vocês já repararam, mas toda vez que você instala um kernel, um pacote de um kernel, você vê lá assim, ou quando atualiza, né? Aparece lá uma mensagem na atualização lá, dizendo assim, olha, eu estou recriando o initRD, né? E por quê? Tem alguém com o microfone aberto aí. Por quê? Porque esse initRD precisa ser criado justamente para isso, justamente para conseguir pegar o módulo que é capaz de conversar com aquele HD, né? E é assim que funciona. Se a gente quiser ver o initRD, existe uma forma de passar um parâmetro para o kernel para ele não dar prosseguimento ao boot, para ele parar justamente nesse initRD. Então eu vou fazer isso que é para a gente analisar, ver um initRD funcionando. E como é que a gente faz isso? A gente põe na linha Linux, né? Então, além de tudo que está lá, na linha Linux eu vou colocar lá break. E isso vai fazer com que o script inicial pare, né? O VM Linux, que é o arquivo do kernel, quando ele roda, ele procura por um arquivo de iniciação, que é um script. E esse script roda e faz o restante do que precisa fazer, né? Quando a gente põe o break, esse script para e nos dá um interpretador de comandos, um shell, né? Então vamos lá, botei o break ali e apertei Enter. Carregou o kernel, carregou o initRD e parou aqui. Isso também é comum de acontecer para quem está fazendo essas mirabolâncias aí, né? De, na hora do boot, aparecer isso aqui. Então veja só, a gente tem um sistema rodando aqui, ó. Tem kernel rodando, não sei se tem o name-A, tem, ó. Tem um kernel rodando, ó. Seu DLS, ó, tem uma porção de comandos. Esses comandos estão todos embutidos no initRD. Então, você está vendo aqui que é não sei se tem find aqui, ó, tem find, eu vou dar um find barra. Olha lá, tem uma porção de arquivos que estão tudo nesse disco virtual, né? Tem até Ctrl L, ó. Tem uma porção de arquivos que estão nesse disco virtual. Um deles é esses, vamos dar uma olhada nesse aqui, ó, less, não sei se tem less aqui, tem até less, ó. Esse é o script inicial, o script que o kernel chama. O kernel chama para que ele possa montar o disco e a partir daí dar boot no resto da máquina. Então, se a gente, por exemplo, uma situação em que aparece isso, o sistema de arquivos da onde vai o seu diretório barra está com um problema. Ele não está íntegro. A máquina desligou abruptamente porque acabou a energia ou coisa desse tipo, né? E veja só, no initRD tem um FSCK, ó. Então a gente pode rodar FSCK e passar o nome do dispositivo que é a nossa partição raiz. Mas eu não sei qual é. Mas olha que sorte, ó. Tem até BLK. Aqui não tem. Tem até BLK ID, ó, a gente consegue ver as nossas partições. Tudo isso nesse sistema mínimo que é o init-RAM. Então, também posso ver assim, ó, cat /proc partitions, ó, e consigo ver as partições que eu tenho, a partição 1, 2 e 3. Então, muito provavelmente, né, a partição ainda até para ver aqui, ó, com BLK ID, ó, que é a partição VDA1 é VFAT. Esse é justamente onde é montado o /boot /EFI. Ó. Dá para ver que a partição 3, ó, é do tipo swap. Então esse é o swap da máquina. Então só nos sobra o VDA2. E eu, inclusive, consigo montar ele. Ó. Aqui no Debian precisa de uns macetinhos aqui, que é esse aqui, ó, -n, -t, no atime, vírgula, no dir a time, uns parâmetros a mais aqui na montagem, o resto é igual, ó, /dev, /vda2, e eu vou montar isso aqui no diretório /mnt. Nem tem o diretório /mnt, vamos montar no diretório /root que tem ali, ó, ou vou criar um diretório novo, ó. Vamos lá, mkdir /root2. Olha, tem programas, a gente consegue interagir porque tem
programas, né? Vamos antes de montar, eu vou ver se ele está íntegro. fsck /dev /vda2. Olha só, por acaso está limpinho. Se não tiver, o FSCK consegue resolver problemas do sistema de arquivos. Então, em algumas circunstâncias, quando dá esse problema, você não precisa nem de... Tem muita gente que usa live CD e tudo, nem precisa. Se você rodar esse break e chegar aqui, né, ou porque o sistema sozinho chegou aí, justamente porque o sistema de arquivos do barra não estava íntegro, você pode rodar o FSCK e resolver os problemas. Resolvidos os problemas, ele vai conseguir dar o boot, né? E eu quero mostrar para vocês aqui a montagem disso. Então eu criei um diretório root2, ó, e eu vou montar o mount, -n, -t, xt4, -o, no atime, vírgula, no diratime. Aí vou montar, ó, /dev, vda2, eu vou montar no /root2. Olha só. Está montado. Então, se eu der um ls no /root2 agora, ó, é o barra do meu sistema. Olha que doido. Então, quer ver só? cat /root2 /etc. Olha lá. Debian version. É um bullseed. Qual é essa máquina? Vamos olhar lá no /etc /hostname. Olha só, é uma máquina que chama Praia. Interessante, não? Eu consigo brincar aqui. E aqui, por exemplo, uma outra coisa que é possível de fazer, porque tem até VI aqui, ó, editor de texto. É um editor de texto bem simples. Na verdade, tudo isso, todos esses programas que a gente está vendo, eles estão embutidos num outro que é o BusyBox. Então, se eu digitar BusyBox aqui, eu vejo que todos esses programas que estão embutidos no BusyBox. Ó. Então tem aqui, ó, fecha, abre colchete duplo, que é para fazer testes, para rodar em scripts, ACPID, Adjust Timex, AR, ART, ARP, ARPing, AW. Inclusive dá para mexer até em rede, ó, tem até IP, ó, dá para mexer em rede, né? Aqui provavelmente não está nem carregado o módulo da rede, né? Tanto que só apareceu a interface loopback, mas tem uma porção, ó, tem Tail, tem TAR, tem Telnet, tem um monte de programas que estão embutidos no BusyBox. Se a gente olhar aqui o diretório, ó, usr/bin, a gente vai ver aqui, ó, vou dar um ls-l, e a gente vê que... falei uma mentira danada. Esse BusyBox aqui não é um cara todo embutido, não. Tem um monte de outras coisas que não estão no BusyBox. Mas boa parte delas, essas todas que a gente vê aqui, estão no BusyBox. Então, tudo isso aqui está no BusyBox. Vamos ver o FSCK, se ele está aqui no BusyBox ou se ele está em outro lugar. FSCK não está aqui, né? FSTrim, não está aqui o FSCK. FSFreeze, não está. Está num binário separado, ó, ls-l /usr/bin fsck não está nem aí, deve estar num outro diretório, talvez no /sbin exatamente, ó, fsck está aí, ó, fsck 0, ó, é um... Não deve ser até um link para esse outro aqui, ó, xt4, olha só. Esse é um link, ó, para E2FSCK. Então, o nome, na verdade, do programa é E2FSCK. Se eu quiser olhar aqui, ó, E2/sbin E2FSCK. Então, esse aqui é o programa que faz checagem de disco, né? Então, a gente está num estado intermediário entre o bootloader já fez o papel dele e nos jogou nesse kernel, que é o nosso kernel, que vai rodar o tempo inteiro. Então, quando a gente faz chroot, a turma acha que chroot é alguma coisa especial. Não, quando você dá boot no teu GNU, sempre tem um chroot, que normalmente aqui chama pivô, tanto que tem um programa aqui que chama pivô. Cadê ele? Switch root, para trocar o root, e às vezes tem também de pivotagem. Então, tem
pivote qualquer coisa aqui que eu não estou enxergando. Ali, ó, pivote root, para trocar o root, fazer o root ser um outro diretório, porque por enquanto o root, quem é o root aqui? O root, aqui eu acho que no BLK-ID não mostra. O root é o nosso disco virtual, né? Neste momento, o root é o nosso disco virtual. Então, desta forma, eu consigo ter acesso a um sistema. A mexer, por exemplo, no sistema. Esqueci a senha de root. Eu posso usar o VI, que eu disse que tem até um editor de texto, ó, e editar lá. O meu barra não está montado nesse root 2, ó, root 2, etc, shadow. Olha só, consigo ver aqui o hash da senha dos usuários, consigo ver que o usuário tem. Então, se eu apagar aqui o hash, aqui, por exemplo, ó, apagar tudo que está entre esses 2 pontos e os 2 pontos seguintes, eu consigo tirar a senha do root. Olha que legal. Aí fica o meu sistema sem precisar de senha para root. Às vezes é uma forma boa de resolver um problema, né? Uma máquina que não foi você quem instalou e você não tem a senha de root, essa é uma forma de pegar a senha, de não pegar a senha de root não, mas de remover a senha do root para você poder posteriormente colocar outra, né? Então isso é para mostrar que esse sistema é um sistema mínimo e que serve para tudo isso. Então, se você encontrou esse problema de aparecer esse init RAM no meio da história, eu já vi isso acontecer várias vezes aí no grupo, né? Justamente o mais comum é quando o sistema de arquivos não montou, né? Eu vou desmontar aqui o root 2, e aí depois a gente fazer as manutenções que a gente quiser fazer aqui, basta a gente digitar exit ou Ctrl D, né? Que o script vai continuar, porque a gente deu um break, né? Vamos dar uma olhada no script com mais cuidado. O script está aqui, ele tem uma porção de coisas, ó, ele cria um diretório, /var/loc, ele, se não existir o /dev, ele cria o diretório /dev, ele cria o diretório /root, /sys, /proc, né? E vê aqui uma porção de coisas, mas o que eu quero mostrar para vocês é o break, ó. Export break igual, ó, se tiver o break, e eu quero mostrar onde é que vai o script aqui, ó, cadê? Aqui, ó, break módulos, aqui ele está carregando módulos, onde é que está aqui? Maybe break pre-mount, maybe break mount, eu não estou achando o lugar aqui, mas são todos os scripts que vão ser rodados quando o sistema monta e vai embora de uma vez. Quando tem o break, ele vem direto para o shell. Eu não estou achando onde é que está isso aqui. Isso aqui é quando sai já do break. Aqui não. Aqui é quando continua. Eu não estou achando aqui onde está o break. File system. Olha aqui que interessante, ó. Vamos ver se aqui está switch, root. Vamos procurar por root aqui para vocês verem o cara aqui. Montou a escana, validate init, no init on root mount, root mount, /proc. Não estou achando. Hoje está ruim de eu achar as coisas aqui, hein? Não estou achando, mas esse é o init aqui, deixa eu ver se tem um outro aqui. Além do init, às vezes tem os scripts, às vezes não, tem os scripts aqui, ó, cd /scripts que são rodados. O script, vou dar um find aqui, ó, o script que costuma rodar é o dev, all generic IDE, resume, ó, aquela história quando a gente põe resume para poder voltar de uma hibernação, é um script que está aqui, ó. Vamos ver? Local premount resume, olha só. É um script diferente, é um script que roda para poder carregar diferente, para poder carregar um arquivo que foi copiado normalmente no arquivo de swap ou na partição de swap com o conteúdo da memória quando foi feita a hibernação. E é esse script que roda quando
quando tem lá uma entrada para ele, né? Blacklist, keymap, all generic IDE. Vamos dar uma olhada nesse init top aqui, ó. O all generic IDE. Olha só lá. Um script que carrega módulos, ó, ata generic, all generic IDE, quer dizer, para poder carregar o módulo, né? Para poder ler o disco, né? Então, esse init-rd, se a gente olhar aqui, tem um diretório /lib, deixa eu ver aqui, /lib, /módulos, né? Módulos, e ó, tem a nossa versão de kernel aqui, ó, e aqui tem uma porção de módulos, ó, vou fazer find aqui. Módulo do quê? Módulo do kernel para poder fazer funcionar o disco. Então, por exemplo, aqui que é um disco virtual, né? Tem esse módulo virt.io, né? Então, esse init-rd, quando foi criado, jogou para dentro desse disco virtual uma porção de módulos. Módulo para criptografia, caso o disco seja criptografado. Tem aqui o módulo de ext4 para poder... deixa eu dar um les aqui, ó. Pipe. Professor, Pois não. mesmo se o disco for criptografado, por exemplo, eu ainda consigo lá e apagar o hash da senha do root? Não. Ou de qualquer outro Claro usuário? que não. Senão não tinha segurança nenhuma, né? Exatamente, por isso que eu fiquei. O que acontece é o seguinte, né? Esse disco aqui não está criptografado. Se o disco tivesse criptografado, tem mais de uma forma de fazer a criptografia, né? Tem gente que coloca o init-rd numa partição separada, não criptografada. Então eu consigo chegar aqui, mas eu não consigo, na hora que você viu quando eu montei o /root, né? Eu não consigo montar o /root a não ser que eu saiba a chave que decriptografa o disco, entendeu? E eu também andei explorando um pouco o init ramos e tal, e tem lá no próprio Groove tem um programa chamado CryptoMount e algumas coisas assim. Uhum. Esses programas servem para que você possa montar, são esses mesmo? Então, depende de como você montou a tua estrutura. Se você colocou tudo numa partição só, criptografou todo o barra, então o VM Linux, o init-rd estão na partição que está criptografada, quem tem que fazer uma primeira decriptografia é o próprio Groove. O Groove precisa decriptografar para ele ser capaz de ler o kernel, para ele ser capaz de ler o init-rd. Entendeu? Sim, entendi. Aqui no meu caso, eu tenho /boot separado. E como que eu posso fazer para colocar tudo em uma raiz só? Não tem segredo. A única coisa que... Inclusive tem um tutorial mostrando isso aqui no Salsa, né? salsa.debian.org/creteu. O que acontece, cara? Quando você tem o /boot separado, o /boot sem criptografia, isso aqui que eu estou mostrando, qualquer um que chegue diante da sua máquina pode ter. Mas na hora que você dá o boot normal, o que acontece? O Groove carrega o VM Linux, que é o kernel, o Groove carrega o init-rd, que é o disco virtual. Quando o kernel vai tentar montar o barra, como foi configurado para isso, ele vai pedir para você a chave de criptografia. Então você precisa colocar a chave de criptografia. Quem está te pedindo a chave de criptografia é justamente um desses scripts aqui, ó, que estão aí no /init, entendeu? Um desses Sim, scripts exatamente isso. que está rodando aí é o /init. Mas essa não é a forma mais legal, tá? A meu ver. Sim, por isso que eu até pedi como que daria para colocar o... Por que não é a forma mais legal? Porque eu poderia chegar aí na sua máquina, certo? Criar um init-rd, ok? E mexer os scripts aqui. De modo que, quando você digitasse a chave de criptografia, eu pego e guardo essa chave de criptografia num arquivo. Ou envio ela para algum lugar, entendeu? Sim, sim. Então Eu não é legal não aqui. sabia disso.
Mas para poder montar é preciso, então não basta, se eu chegar diante da tua máquina e o barra tiver criptografado, eu vou conseguir chegar nesse terminal aqui de boa, não tem problema. Basta botar o break lá na hora do bootloader, mas eu não consigo montar o dispositivo criptografado, entendeu? Perfeito. Então eu interrompi o processo do boot para continuar dentro do init RAM para depois continuar. Eu vou desmontar aqui, que eu desmontei o barra, eu montei no barra root 2, né? Eu vou desmontar, ops, barra, tá montado ainda? Vamos ver, ls, aliás, tem o comando mount, inclusive, aqui, ó, mount, não tá montado aqui. Eu desmontei, não lembro de ter desmontado, mas se eu fizer aqui um Ctrl D, o sistema continua o boot. É que aqui é muito rápido porque não tem interface, não tem nada. Aí aqui eu tô no... Então, por exemplo, ó, não sei a senha de root. Ó. Putz, é 1, 2, 3, tá? Mas não sei a senha de root. Putz, e agora? O que eu faço? Eu preciso acessar e não sei a senha de root. Então, ó, Ctrl Alt Del, a máquina vai bootar. Aí eu vou entrar ali no Groove, apertar E e chegar ali onde está aquele quiet lá da linha Linux e eu vou colocar break. Então, coloquei o break, apertei F10 para ele bootar, ele vai, carrega o kernel, carrega o initrd e me dá um shell. Agora, então, eu vou ver as partições que tem. De novo, ó, blkid, opa, é o VDA2. Então, vamos criar um diretório aqui. Esse diretório é temporário, né? Só vai ficar na memória, né? Eu vou criar um diretório aqui chamado 0 e vou montar o mount menos n menos t xt4 menos no. Não me pergunte, ainda não consegui descobrir por que eu preciso desse no a time, no dir a time. Eu sei que precisa. No Debian, no Parábola, por exemplo, não precisa. Barra dev vda2 barra 0, que eu chamei aqui. Beleza. Então agora vamos editar lá, ó, barra 0 etc shadow. E nós vamos pegar aqui e vamos apagar tudo que tiver aqui entre esses dois pontos e o outro dois pontos que está lá no fim, antes desse número 18747. Isso aqui é o hash da senha do root. Vamos apagar aqui o hash da senha do root. Apaguei. E agora provavelmente vai dar até um pauzinho. Vamos ver? Não deu não. Gravou de boa. Vamos dar um cat aqui nele, ó. Barra 0 etc shadow. E de fato está apagado. Beleza? Agora eu vou desmontar o mount barra 0. Desmontei. E agora eu vou sair daí, ó. Exit. E o boot continua. E agora eu venho aqui, digito root, enter. Opa! Não precisou de senha? Olha que lindo. Agora eu defino uma nova senha. Pronto. Tudo normal. Ganhei root da máquina sem precisar nem de live CD, de coisa nenhuma, né? Basta ter o acesso físico na máquina e assim dá para fazer uma porção de coisas. Então é legal saber mexer no init RAM para poder resolver algum pepino, como esse da falta da senha do root, ou outros, né? Como fazer uma análise, uma correção no sistema de arquivos que está com algum problema e coisas desse tipo. Beleza? Ficou claro aí, Arthur? Sim, ótimo. Eu vou dar uma olhada ali no seu salsa e depois eu vou colocar tudo em uma raiz mesmo. Valeu. Beleza. Tem lá no Salsa, eu mostro nesses tutoriais de como fazer, de implementar Lux, né? Quando tem BIOS, de implementar Lux quando tem o EFI. Tem um exemplo também que tem vídeo, que foi uma oficina que eu fiz, acho que na Crypto Goma, que eu peguei uma instalação que não tinha Lux e fiz um transplante implementando
o Lux, né? Se você põe criptografia em todo o barra, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: quando você der boot, o bootloader vai ser carregado, porque o bootloader não está no barra boot alguma coisa. O bootloader tá, se for na UEFI, ele vai estar lá o arquivo dele, como é o caso da minha máquina aqui, né? Se eu olhar aqui, barra boot, EFI, Debian, tá lá, o bootloader tá aqui, é esse arquivo aqui, o grub x64FI é o bootloader. Então ele não está criptografado, o bootloader, se você usar o EFI. Portanto, vai carregar o bootloader. Se você usar BIOS, ele também não está criptografado, ele está um pedaço na MBR, o outro pedaço entre a MBR e a primeira partição. E quando você configurou as coisas de Lux e configurou o ETC Crypt Tab, né, com a tua configuração aqui que você quis colocar, o que acontece? O Grub ele é capaz de decriptografar. Então, quando você dá boot numa máquina assim, a primeira coisa que ele pede é a chave criptográfica. Beleza. Quando você dá a chave criptográfica, o Grub consegue decriptografar. Aí o Grub consegue decriptografar o Lux, e aí, portanto, ele consegue ler o kernel, ele consegue ler o init-rd. Aí ele lê o kernel, põe na memória, lê o init-rd, põe na memória, e aí passa para o processador, ó, roda ali esse cara ali. Aí roda o kernel. Só que o kernel não sabe de nada disso. Então o kernel precisa, para poder montar o barra, de novo, decriptografar. É por isso que nessas circunstâncias, se você não fizer um cuidado, que daqui a pouco eu te falo qual é, pede de novo a chave de decriptografia. Então você precisa digitar 2 vezes a chave para decriptografar. A primeira vez para o bootloader conseguir ler o kernel init-rd, e a segunda vez para o kernel, efetivamente rodando agora, conseguir montar o barra, né? Tem um macete que é justamente colocar uma chave de decriptografia dentro do próprio init-rd, de maneira que a primeira vez que você digita a chave, o Grub consegue ler o init-rd. Aí, no próprio init-rd, está escrito a chave para o kernel poder montar o barra. Sacou? E aí você só precisa digitar a chave de criptografia uma única vez. Tudo bem? Sim, o que você ter que digitar a chave criptográfica 2 vezes não necessariamente torna mais seguro, certo? Não tem nada de mais seguro. O limite está no algoritmo e na chave que você use, né? Digitá-la 2 vezes não facilita nada, não melhora nada, né? Agora, você tem que tomar um cuidado especial, que é o seguinte: o Grub, ele é capaz de decriptografar Lux, mas de decriptografar Lux 1. Lux 2 ele não dá conta de decriptografar. Então, se você quiser tudo numa única partição, ela tem que estar criptografada com Lux 1. Se você criptografar com Lux 2, o Grub não dá conta de decriptografar. Caso contrário, eu poderia ter essa chave que você disse no init-rd, certo? Certo. Então, o init-rd vai desbloquear... Sim, mas onde está o init-rd? Aqui no meu caso ele está numa partição separada, né? Sim, mas se ele está numa partição separada sem criptografia, aí qualquer um consegue ler. Então você não pode ter, exatamente. você não pode ter a chave de decriptografia ali, entendeu? Sim, entendi. Então, para eu conseguir ver a versão do meu Lux, posso usar o CryptoDump? Eu não lembro. É isso mesmo. Com o CryptoDump você consegue ver as informações de criptografia que tem o teu dispositivo. Então muita gente se confunde nisso e faz uma partição separada porque o Grub não dá conta. Na verdade, assim, a versão que está no Debian não dá conta. A versão que o Grub lançou não dá conta, mas tem uns patches aí lá mesmo no upstream do Grub que já dá conta de montar Lux 2, mas não chegou no Debian ainda não. Uma coisa que você pode fazer, você até pode ter uma partição separada, criptografada em Lux 1, só para ter o VM Linux e o init-rd, e o barra criptografado usando o Lux 2.
É exatamente isso que eu ia perguntar. Você pode fazer isso sim. Bom, daí eu teria que digitar 2 vezes, né? Mas eu Não, poderia não usar tem que chaves digitar diferentes 2 também, vezes. né? Então, Não precisa digitar 2 vezes. Por que, Por que não quê? precisa? Porque você pode colocar uma chave, né? Não de senha, você não põe a senha, você põe uma chave válida dentro do init IRD. Então veja só, ligou a máquina, bootou. O bootloader carregou, e na hora dele tentar carregar o VM Linux e o init RD, ele te pede uma chave. Aí você decriptografa. Aí ele decriptografou o init RD. Então aí o que acontece? O kernel vai conseguir montar o barra, porque a chave para decriptografar o barra está dentro do init RD. Mas como esse init RD está criptografado, ninguém sem essa chave consegue ler o init RD, entendeu? E aí você não precisa digitar 2 vezes. sim, entendi. O problema é que você sempre precisa decriptografar 2 vezes. Uma quem decriptografa é o bootloader e a outra quem decriptografa é o kernel. Do jeito que você fez, que você tem uma partição separada para o barra boot sem criptografia, então o bootloader não fez decriptografia. O bootloader foi lá, pegou essa partição, pegou o init-rd que estava lá sem criptografia, pegou o kernel que estava lá sem criptografia e botou para rodar. Daí o kernel rodou, o kernel pegou o init-rd e foi montar o barra. Opa, esse barra tem criptografia. Aí ele te pede a chave. E aí você põe a chave, ele monta o barra e prossegue com o boot. Tudo bem? Ótimo. Mas essa solução é mais suscetível ao que é chamado de Devil Made, né? A camareira diabólica. Essa que você usou E o que é bem, exatamente? é exatamente assim, ó. Por exemplo, você está lá com a tua máquina, aí você foi viajar e aí você deixou a tua máquina no quarto enquanto você saiu para jantar. Aí a camareira diabólica entra lá no quarto, tá certo? Aí ela pega, dá boot na sua máquina, entra no init RAM FS, certo? E pega um pendrive, uma coisa do tipo, e altera o teu init RAM FS. Modifica o teu init RAM FS, Sim. entendeu? De modo que quando for rodar o script que pede a chave, ele aproveita e grava a chave num lugar qualquer lá do barra boot mesmo, entendeu? Que não tem criptografia. Aí, beleza, aí ela mudou o init RAM FS para fazer isso, ela pega, desliga o computador de novo. Quando você volta do jantar, você liga a sua máquina, boota normal, o init RAM FS, não o seu, mas o que ela fez, aí pede a chave, você põe a chave, o script usa a chave tanto para decriptografar como para gravar num arquivo. Aí ele grava num arquivo. Beleza. Aí, show de bola, aí você faz o seu trabalho, no outro dia de manhã você sabe tomar café. Quando você sabe tomar café, a camareira volta lá, dá boot na tua máquina, entra no init-rd e está escrito lá no arquivo que ela gravou a chave que você digitou. Entendeu? Aí ela, anota a chave que você digitou. Como você disse, inclusive, ali que tem conectividade, né? Você pode se conectar a uma rede ali no init RAM. Na verdade, Aí piora esse a situação. script, o script poderia fazer a conexão, o script poderia fazer tudo, né? Mas normalmente a descrição da camareira diabólica, sem precisar de rede nem nada, é voltar lá depois que você se logou e lê lá a chave. Sim, claro. Entendi. Aí ela com a chave monta o barra e rouba os dados que ela quiser roubar. Ou nem faz isso, né? Ela pode, por exemplo, simplesmente colocar, uma vez que ela tem a chave que você tinha, ela coloca uma segunda chave, né? E aí ela pode fazer a qualquer momento isso de novo, né? E roubar os dados que ela quiser roubar e fazer todo esse tipo de coisa que quiser ser feito. Ou seja, Opa! criptografando o init. Chegou, Saulo. Tudo bom, meu velho?
ele já reconhece. Eu quero saber se você continua em É igual silêncio. eu já. O criptografando o InitRD e o kernel já evita esse problema, né? Na verdade, assim, evitar 100% não existe, né? O que pode ser feito mais ainda? Porque do mesmo jeito que essa camareira diabólica trocou o InitRD, nesse exemplo que eu estava falando, imaginando o cenário do Arthur, se você criptografar também o InitRD, também o kernel, o GRUB não está criptografado. Se for o EFI, por exemplo, ele está ali em plaintext, né? Então, você pode mudar o GRUB também. É justamente por isso que é interessante você ter o Security Boot habilitado, porque aí se alguém mudar o teu GRUB, não consegue dar boot. O jeito Aí, ideal... no caso, você teria que criar o seu próprio certificado digital, né? Então, o ideal para essa circunstância é você criar um certificado digital, apagar os certificados digitais. Nem toda UFI permite isso, tá? Mas nas que permitem, você apaga os certificados digitais originais de fábrica e põe só o seu. Então, uma camareira diabólica não consegue nem dar boot com um pendrive, entendeu? Rapaz, é mais fácil você tomar café da manhã com o notebook. A questão é que o notebook pode ser roubado, né? Então, se uma pessoa tem um conjunto de informações muito sigilosa, né, vai ter essa condição, né? Então, tudo depende, cara. O ideal é não largar, se alguém que tem esse negócio, o ideal é não largar o notebook de jeito nenhum, né? Ficar sempre com o notebook por perto, né? Tem gente que usa uma coisa chamada cabeçalho do Lux num arquivo separado. Porque aí num pendrive, aí sem esse pendrive, mesmo com a chave não consegue montar, entendeu? Então mesmo que a camareira diabólica consiga alguma coisa, ela não consegue depois montar se não tiver o pendrive lá na mão, entendeu? Então E se eu ir mais além e colocar o GRUB num pendrive? Aí não adianta, porque ela pode vir com pendrive também. Não adianta, cara. A camareira diabólica, ela assiste aqui o curso do GNU Linux, cara, e ela fez todos os experimentos aí, ela sabe dar boot num pendrive, ela sabe fazer tudo isso, cara. Então, é claro que talvez nem todo mundo, ou muito pouca gente, tem uma necessidade de segurança tão forte assim, né? Mas que é muito legal, então, é muito legal de entender cada um desses pedaços. Boa noite, Lucatelli. E, enfim, mas ficou claro aí? Nossa, ótimo. Dá para fazer um bocado de brincadeira aí, né? Então, eu recomendo que vocês façam aí as brincadeiras, né? Porque aí com as brincadeiras fica fácil de mexer, né? Fácil de resolver circunstâncias aí. Arthur, você está com disposição para tentar resolver o negócio do som aí? Eu dei uma saidinha, voltei agora, eu posso ligar meu computador aqui sem problema. Quando eu ligar aqui eu te aviso. Peraí, rapidinho. Então, liga aí. Então, vou fazer o seguinte. Para quem está aqui na sala, eu vou dar uma pequena pausa para esperar o Arthur resolver isso. Você que está vendo aí a versão gravada como diria o professor Raimundo, VaptVupt, é rapidinho. Viu? Eu falei que era VaptVupt. Então, olha só. Estamos aqui eu vou botar aqui em full screen e vou lá na sala do Jitsi, que aqui na sala do Jitsi a gente já tem, eu vou fechar aqui o chat, a gente já tem a tela do Arthur. Arthur, faz o seguinte, meu velho, abre aí o teu, muda essa tela para não ficar aí o infinito, né? Isso, aí sim. Olha, e é um Debian aí bonitinho, né? Então, como é que a gente vai fazer aí, né? Qual é o problema? O problema é que você não está conseguindo ajeitar o som, você está aí num PC, é isso? Está falando comigo No notebook. no celular
e está aí no Isso. notebook, compartilhando a tela. Estou vendo que você tem aí um i3, né? Bonitinho, né? Show de bola. Então roda aí o Pavo Control para a gente ver como é que tá o Pavo Control aí. Já que Inclusive já está aberto aqui, ó. tá Bom, eu aberto, tô mas... falando aqui, né, como vocês podem ouvir, Aham. e como eu te tinha descrito antes, é Hum. exatamente isso que acontece. Inclusive tá muito alto. Não, mas não tá. Deixa sempre mais ou menos Mas aqui. eu tô te ouvindo pelo celular ou pelo PC? Não, é pelo celular. Tá. Aqui, ó, eu vou até, ó, rapidinho, vai voltar pro infinito, mas só para te mostrar uma coisa importante. Hum. Aqui, ó. Isso aqui que eu tava me referindo. Eu não tô vendo. Ah, bom. Aqui no Jitsi tem aquele íconezinho do microfone, certo? Você Pronto, clica agora ali eu na tô vendo. setinha para cima. Certo. Aqui, ó. Isso Uhum. aqui. Tá vendo? Beleza. Eu tô falando, o microfone tá desmutado, não vai. Entendi. Porém, no Pavo Control aqui, como todo mundo pode ver, tá aparentemente normal. Tá, mas vai lá no gravando. Na aba gravando aí do Pavo Control. É a segunda aba da esquerda para a direita. Sim, já cheguei. Tá com um pouco de delay. Tudo bem. Então, olha só. Ali tá Family 17, não sei o que, clica ali. Que é referente ao monitor, certo? Vamos dar um tempinho porque tá um delayzinho aí, né? Sim, sim. Que eu ainda não tô vendo, agora vi. Então, tem essa outra entrada aí que é monitor, e tem um family, e tem um monitor of family, papapá. Vamos ver esse daí Isso. de cima, no monitor. Tá. Selecionei, vamos ver aqui. É que aqui não continua apareceu aqui normal. ainda que você selecionou, mas tudo bem. Ah, não, eu vou esperar chegar aqui, daí eu já mudo. Beleza. Estamos esperando chegar aqui, porque tem um delayzinho aí entre o vídeo e a história. Vamos lá, ainda não veio aqui. Olha que doido, agora que está aparecendo você clicar. Beleza, agora tá no monitor ou não? Isso. Mas eu não tô vendo. Clica de novo Não. no Não gravando. tá. Aqui, ó, dispositivos de entrada. Não, eu quero que você mostre tá mesmo. gravando ali. Ah, sim, tá no monitor aqui. Daqui a pouco chega aí. Tem que fazer devagar, que é para você fazer, a gente vê. Pronto, beleza, tá no monitor. Então agora muta o celular e tenta usar o PC. Tá, peraí. Como a gente não está ouvindo nada, é bem fácil não ter funcionado. Né? Ouvi um pequeno som. Beleza, family. Tem um Same S-System aí que tá em vermelho, né? Estranho. Porque, ó, no meu aqui, eu vou mostrar aqui no meu. No meu, eu vejo o meu microfone aqui, porque a minha gravação é um pouco diferente, né? Quando eu gravo... Voltei, realmente não tá funcionando. Então, no meu aqui, cara, não sei se você está olhando aí, ó, no meu tem o meu microfone, que é o Hand Recorder Stereo aqui, né? Tem o Same as Default, padrão, né? E esse aqui é o meu microfone, né? Então, o que acontece? O Jitsi pega o sinal do meu microfone mesmo, né? Se eu olhar no Pavo Control, eu tenho que dizer para o OBS pegar o monitor. Por quê? Para poder pegar a tua voz. Que a tua voz, como é que ela vai chegar no OBS? Ela só chega no OBS se eu capturar o áudio de toda a interface. Senão eu não consigo capturar o áudio da tua voz. Mas aí no teu caso é um pouco diferente, né? Ô, professor, Pois não. eu sempre tenho um problema parecido com esse no Jitsi.
Eu consigo resolver quando eu fecho eu saio do Jitsi, entro Uhum. novamente, Hum. aí assim, no navegador, para escolher a câmera e o áudio. Aí eu mudo a opção do áudio, mudo de áudio, em vez do que padrão, aí volta a funcionar. Pelo menos comigo é assim. Quer dizer, você apaga os cookies, é isso? Na hora deu um bloqueio aí na tua voz. Eu vou tentar aqui. Eu vou sair aqui do computador e vou apagar os cookies e entrar de novo. Bom, Show de talvez. bola. A gente. Aí assim que aparecer a opçãozinha em cima tu tenta mudar assim que entra é padrão, né? Aí tu tenta mudar no navegador mesmo. Só Qual é o navegador? É o Firefox? É o Chromium? Eu tô usando o Chromium, mas eu testei no Firefox também, é a mesma coisa. Porque no Chromium costuma ser mais, pelo menos a minha experiência aqui, costuma ser mais tranquilo. Mas vai lá aí, faz essa sugestão do Saulo aí, que eu acho que é bem válida, e a gente vai aguardar ou tem alguma dúvida enquanto o Arthur vai e volta? Ou algum novo experimento a fazer? Opa, Tem apareceu alguma uma coisa interessante aqui. Então, eu fiz exatamente o que ele disse, apaguei os cookies todos, Certo? entrei aqui, LabGNU, e aqui na página, para você colocar o seu nome, configurar vídeo, áudio, apareceu uma mensagem aqui, áudio error. Não foi possível iniciar a fonte de áudio. Mas tu fechou o navegador e abriu de novo, não? Não, só apaguei os cookies. Tenta fechar e abrir de novo pra ver. Tá, peraí. Não tem atualização aqui. Enquanto o Tô Arthur entrando vai, de novo aqui, vamos. a gente vai tentando ver se tem atualização aqui nos nossos sistemas aqui, ó. Não tem, olha. Que coisa, né? Apareceu aqui, mesmo problema. Não foi possível iniciar a fonte de áudio. Eu tô imaginando que isso pode ser causado ali porque eu troquei o padrão que o Creteu disse, né? Porque eu troquei ali do Family pro monitor. Troca Eu vou de novo tentar então. trocar isso aqui de volta. Isso, e vou ver se vai rolar, peraí. Manda ver. Lucatelli tem algum pepino para ser resolvido? John? André? Edivan? Eu tô tranquilo, professor. Obrigado. Só tô assistindo e aprendendo aqui. Então tá bom. Aqui também, professor. Mesma coisa. Beleza. Mas fica à vontade, para aprender precisa ter dúvida. Tem dúvida, fala aí, hein? Professor, Pois não. eu assisti a aula 34 hoje. Opa, que bom. Aí surgiu só uma curiosidade, né? O tamanho, geralmente, do NIT-RD, ele fica entre... Eu até anotei aqui, né? Ele é meio que do tamanho do kernel, mais ou menos, entre 8 e 10 bytes, né? É maior que o kernel, né? Mas ele não podia, tipo, não existir e fazer parte do kernel? Pode. Inclusive é uma sugestão que eu falo lá na compilação do kernel. Na aula de compilação do kernel eu falo dessa sugestão. Pode, mas o que é preciso para isso acontecer? Já que você assistiu a aula 34. No caso, teria que colocar os módulos necessários da máquina específica dentro do próprio kernel. Exatamente. Você tem que compilar um kernel que embuta os módulos do teu disco, do teu HD. Aí desta forma, o kernel sozinho, já com o que está nele, é capaz de montar o barra. Aí ele dá conta de ir sozinho. É um ótimo exercício esse, a meu ver, para aprender compilações e fazer outras compilações. Então, você pode ter uma porção de kernel panic, né? Porque você tem que sacar qual é o cara, colocar ele como embutido, né? Então, na hora de criar o arquivo de configuração lá com o make menu config, você vai ter que encontrar lá qual é o driver bonitinho e
dizer um yes lá, ao invés de um módulo, aí compila o kernel vai compilar, vai botar lá, beleza, aí você dá boot, aí quando você dá boot, se você escolher o cara errado, kernel panic. Aí você pega o kernel anterior, boota pelo kernel anterior e vai lá de novo para descobrir qual é, descobre qual é, bota lá e quando você acertar e que tiver tudo o que precisa embutido nele, então é um trabalhinho, mas é legal. É bem Mas legal. dá pra brincar na VM, né? Dá para brincar numa VM, claro. Tudo dá para fazer no real e na VM, né? E é a mesma coisa, né? Claro que os módulos vão ser diferentes, né? De uma máquina real para uma máquina virtual, Oi. mas o procedimento Me é o ouvir? mesmo. Diga, Arthur. Tô conseguindo me ouvir como? Bem, Bem, sem chiado, sem ruído? sem chiado, sem Como que tá? ruído, sem estourar, tá de Bom, boa. então eu arrumei porque tá funcionando. Então tá bom. Você não, foi o Saulo aí, ó. O Saulo que deu a ideia aí. Ó, eu vou até sair aqui no celular pra explicar o que eu fiz. Beleza. Bom, é o seguinte, eu vou compartilhar a tela aqui, calma aí. Então pera lá, deixa eu mostrar aqui a tela sua. Vamos Sim, aqui para o full screen. estou compartilhando. Beleza, estamos entrando aqui. Show de bola, estamos vendo a sua tela aí. Bom, é o seguinte, tem esse aqui na aba gravando, certo? Uhum. E dispositivo de entrada eu deixei aqui padrão, né? Como eu sempre deixo e tal. Uhum. Bom, o que eu fiz? Isso aqui eu deixei normal, eu vim aqui em gravando e percebi que tinha isso aqui, a sensibilidade do microfone, né? E ela tava aqui mais ou menos em uns 30. Vocês conseguem me ouvir aqui? Pode falar de novo. Vocês Consegue. Consegue? Consigo mais baixo. Eu vou alterando isso aqui pra ver se realmente é isso, porque eu não tenho certeza. Uhum. Agora ninguém tá ouvindo, não. Agora ninguém tá. E agora? Agora tá, acho que Agora tá estourado, né? É. tá estourado. E assim tá bom. Mas ainda não tá bom como tava antes, não. Então aí. E agora? Agora tá bem melhor. Mas ainda tem um certo ranço. Tá, então vamos balancear. Fala aí. E agora? Ficou um pouco baixo. Assim? Não, pera lá, vamos devagar. Melhor. Fala de novo. E agora? Agora. Ah, pra mim tá perfeito. O que você acha, Sal? Aqui tá ok. Eu fiz o seguinte, eu balanceei um pouco aqui. Aqui no gravando do Chrome, coloquei em 100% Uhum. de sensibilidade. Aí o que eu tô imaginando, ele pega esse 100% aqui, mas isso aqui é 100% do valor que eu estipular aqui. Claro. Então, se eu colocar 100% aqui, aí vai ficar estouradaço. Isso. Então, se eu deixar abaixo aqui e 100% aqui, que é o padrão, acredito que fique bom. É, tá ótimo agora, cara. Bom, eu não sei se o que resolveu isso foi a dica do Saulo, se foi isso aqui que eu fiz agora, mas Bom, vamos descobrindo, né? só fazer mais testes aí pra descobrir, né? É claro Mas, por que enquanto, funcionar é ótimo, né? Mas funcionar sem saber por que Sim. que funcionou não é Aí bom. não vale. Aí não tem sentido, né? Mas eu não sei como é que é esse teu microfone, como é que ele é conectado, se ele é conectado. Ele é integrado, né? Ele é aquele integrado à câmera. Ah, tá. É que eu tenho um headset aqui que tem um microfone, mas eu ainda não comprei o adaptador por preguiça mesmo. Entendi. E até porque eu não preciso, né? Se eu posso usar esse aqui, ele é razoavelmente bom. Não Uhum. vejo por quê. Não, eu acho que Bom, mas por enquanto é isso. tá de Ó, boa. só. Estão me ouvindo aí, não? Pode falar, só. Claro. Só a título de curiosidade, eu uso também o mesmo gerenciador de volume. Uhum. E o meu tá no 100% aqui, a parte do gravando. Deixa eu botar aqui pra tu ver. Tá, então o seu gravando está em 100% e lá no seu dispositivo de entrada tá quanto? Peraí, deixa eu botar minha tela aqui que tu vê. Tá. Vamos ver a sua tela aí, só. Olha aqui, tá dando pra ver, não? Agora tô vendo. Sim. Inclusive sem delay.
Beleza. E agora lá no dispositivo de entrada? Nossa. Aqui. Bom. Você tá usando o que? Laptop? Tô usando um notebook com esses... Com de ouvido normal, não pode. Pode ser que o seu microfone seja mais sensível que o meu. Ou o contrário, né? Ou o O contrário. teu seja mais sensível, né? Porque Tanto que você tem que abaixar o Porque o meu volume. em 100%. Isso, porque o meu em 100% é impossível. Estoura tudo, né? Mas que bom, por enquanto. Se for realmente isso, eu dou um feedback, né? Se não for, aí eu aviso. Show de bola. Mas tá funcionando agora, tá dando pra você usar aí de boa, né? Sim, agora tá perfeito. Então, beleza. Bom, já que estamos aqui, professor, aqui eu tenho, como vocês viram, né? O i3, e lá usando de exemplo apenas, no XFCE tem uma tecla aqui no meu teclado que você pode mutar o seu microfone. Certo. E eu não sei se algum de vocês aí conhece algum programa que faça essa função por linha por texto mesmo, né? Deixa eu mostrar aqui no meu como é que é. Que eu possa mutar o meu Então, áudio aqui. Porque daí eu consigo implementar isso no i3, porque eu ainda não descobri como. Então, no i3 eu uso da seguinte forma. Na verdade, eu não uso no i3. No i3 eu tenho a minha barrinha, né? E na barrinha... Opa! Tá me ouvindo? Sim, eu tô. Então, a minha barrinha é o i3 blocks, né? Então, se eu for aqui no i3 blocks, né? Aí tem o que tem na minha barrinha lá embaixo, né? Então, eu tenho eu também um botão, né? Que aumenta o volume, ó. E o que ele roda é o PA-CTL, que é o Pulse Audio CTL. Sim, eu uso o mesmo programa, só que eu configurei aqui para ele fazer isso nas teclas aqui de áudio mesmo. E nas minhas teclas de áudio tem mutar o dispositivo de saída, aumentar, diminuir e mutar o dispositivo de entrada. Eu tenho configurações para os 3 primeiros, eu só não tenho configuração para o dispositivo de entrada. Acredito que tenha como fazer com o PEC. Com o PA-CTL tem. Então eu diria que nada como. Só não descobri como, né? Nada como um MAN, né? Aí a gente tem que olhar aqui como é que a gente faz para. Eu até dei uma olhadinha no manual e tentei destrinchar algumas coisas e, bom, descobri como funciona a configuração que eu tinha feito aqui de mutar o áudio, de aumentar e diminuir, descobri perfeitamente como funciona, mas eu não descobria de mutar cortar o áudio do microfone. Eu também não sei de cabeça não, cara, mas com certeza, se a gente der uma pesquisadinha, né? Então, PA-CTL, multi, você quer mutar o que mesmo? O microfone, né? Isso. Então, multi microfone. Tem aqui, é claro que vai ter que fazer uma adaptação, porque depende de qual é o dispositivo aí, né? No webcam. Aqui o cara tá usando a mixer, não o PA-CTL, o que eu achei aqui. A mixer, acho que esse aqui não vai Eu também achei aqui o do Amixer. PA, não. Não achei aqui. Mas com o PA-CTL certamente tem como ó, tem aqui um Source Multi, ó. Set Source Multi. Vamos ver. Você pode até testar aí, vamos ver. PA-CTL, onde é que tá isso? List. Beleza. Aí. Então, olha só. Aqui o sujeito diz para rodar isso aqui, ó. PA-CTL List Short Sources. Vamos ver, vou rodar aqui. Esses caras aqui, ó. Então ele está dizendo quais são os caras aqui. Aí tem o input aqui que é o 1, tá vendo? Que é esse cara com esse nome todo aqui que é o meu Zoom H100.
certo? Uhum. E aí o comando que ele roda para mutar é o PA, onde está? PA-CTL, esse aqui, set source mute, e passa o nome do dispositivo. Esse aqui, ó. E aí passa o nome do dispositivo, que seria, no meu caso aqui, tudo isso aqui, ó. Eu vou tentar aqui, calma aí. Vai contando aí. Ih, pelo visto ele conseguiu, é. Foi rapidinho, né? Eu acho que mutar ele conseguiu, agora não sei se ele consegue desmutar, né? Não. Eu tava concentrado aqui, mas eu ainda não. Ah, Bom, não. ó, vamos ver aqui. Bom, isso que eu não sei como é que eu vou fazer aí pra desmutar o negócio. Não, mas Pera aí você não tem já o botãozinho de aumentar o volume? Ah, verdade. Né? Mas não do microfone. Ah, não do microfone? Então... Mas eu posso ir lá no. Não, mas eu posso ir lá no Pavo Control e desmutar. Não tem problema. Ah, beleza, mas vamos descobrir também aqui. Eu vou ver aqui se vai rolar. Peraí. Source Mute. Tá, deixa eu pegar aqui. É o. Achei. Vamos ver se vai rolar. Ah, aqui ele diz para especificar o índice junto. Deixa eu ver. Ah, tem uma forma, set sync input mute, o nome do input, que pode ser o nome ou o número, e toggle, para trocar entre mutado e desmutado. Então seria isso aqui, ó. Consegui. Pronto, show de bola. Então, Eu usei aqui PACTL, uhum, set source mute, aí o número, identificador do dispositivo. aham, Não, primeiro o identificador do dispositivo, depois o número. ah, Que tá, aqui ele porque eu rodei uma vez sem nada, né? Só o aham, PFCTL, set source mute, aí o meu aqui é alça, input, PCI, blá blá blá. Sem nada, sem nenhum, especificando nenhum valor. aham, E aí ele devolveu uma mensagem. Você deve especificar o nome ou o índice da fonte e uma ação de mudo. Aí, entre aspas, aqui 0, 1 ou toggle, que é para você desmutar, acredito. Aí aqui eu rodei PFCTL, source mute, o meu dispositivo, com o parâmetro não, com o valor 1, e aí ele mutou. Ó, show de bola. Agora eu vou mutar e vou tentar rodar com 0 para ver se ele desmuta. Vamos ver. Não, vou desaparecer. Não, o 0 eu acho que não é o legal não, porque não é o mesmo dispositivo, né? Então tem uma voltou, outra. com 0 funcionou. É? Ah, então Sim. Então Só que, bom, aí se eu fosse implementar isso no i3, teria que usar 2 comandos, então eu teria que usar 2 teclas. Então eu vou tentar com esse toggle. Não precisa, porque tem olhando no manual do PACTL, eu procurei por mute lá, né? E aí tem um comando que é set sync mute, o nome do cara, o índice, e aí tem o parâmetro toggle, que é de troca, né? Ah, vamos testar aqui. Aí você troca de mudo para não mudo. Pode ser que seja o set source mute toggle. Sim, funcionou. Então, Perfeito. show de bola. Com o valor que eu coloco o toggle e vai. Ah. Então é só criar uma entrada ali no configuração do i3 e valeu. É isso aí. Do Perfeito. i3 ou do i3 Blocks, né? Para ficar na barrinha lá, né? Não necessariamente, né? Tem algumas ambientes de desktop que também não vem configurado por padrão, né? O LXDE, por exemplo, não vem por padrão. Uhum. Aí já sei como matar também. Você pode associar isso a um botão, enfim. Aí é o jeito que quiser, né? Eu não faço isso, eu prefiro não mutar nada. Só muto aqui no próprio Jitsi, quando é o caso. Inclusive já aconteceu de eu mutar no Jitsi, mas o OBS continua gravando o microfone. Aí eu dar uns gritos aqui, chamar minha esposa aqui, aí ninguém na sala ouviu, mas a gravação continuou e gravou, né? É que eu, às vezes,
fico viajando, daí eu esqueço de mutar aqui, e daí se eu tenho uma confirmação de tecla, alguma coisa que eu tenha que literalmente sim. encostar fisicamente, aí eu tenho uma segurança maior. Tá certo, é bom. Isso pode evitar uma porção de problemas, né? O André colocou uma pergunta aqui, se dá conflito usar o Geeks, né, no Debian. O GUIX, Geeks. O Geeks é toda uma, além de ser uma distribuição, também é toda uma estrutura de empacotamento diferente, né? No Geeks, o próprio usuário pode instalar pacotes que só ele mesmo tem acesso, os outros usuários do sistema não, né? Então, a infraestrutura de empacotamento Debian apt é totalmente isolada do empacotamento Geeks. Então, eu não sei muito bem o que você quer dizer com conflito, André, mas você pode instalar o mesmo programa, inclusive, em versões diferentes. É que o jeito de chamar o programa que foi instalado pelo Geeks é diferente do jeito de chamar o programa que está no sistema, porque eles estão em lugares diferentes, né? Então você pode configurar atalhos ou formas de chamar aquele programa diferente para você poder ter acesso às duas versões. A versão que está instalada pelo apt e a versão que está instalada pelo Geeks. Essa é a ideia do Geeks. Eu achei uma ideia interessante, não fiz assim tantos testes ainda, eu instalei numa máquina virtual a distribuição mesmo Geeks, que usa essa forma de empacotamento, mas eu não tive tempo ainda de estudar mais a fundo, né? Mas o fundamento é esse, é separado, é um espaço separado, de modo que o usuário controla os programas que ele quer instalar e só ele vai ter acesso a esses programas. É uma ideia interessante, né? Ainda não me convenceu, né? Quer dizer, eu prefiro continuar usando os pacotes oficiais da distribuição, né? Mas eu acho que vale sim o experimento. Pois não. Eu vou compartilhar minha tela aqui que eu tenho uma colocação aqui para explicar. Vamos lá, deixa eu... Calma que você compartilha a tela, mas eu tenho que compartilhar. Eu nem comecei ainda a compartilhar, mas vou aqui. Mas esses dias eu te falei lá sobre o gerenciador de desktop, que eu não queria mais usar, enfim. Acabei fazendo isso mesmo. E agora eu não tenho mais gerenciador de desktop. Porém, sempre que eu inicio aqui o meu i3, ele abre esse terminal aqui, ó. Que é um terminal do próprio i3, eu acredito. Pessoal. Calma aí. Ué, não tá indo por algum motivo. Esse terminal aqui. Que é um Xterm. E eu queria saber se tem algum jeito de eu colocar isso em Mas como é que você tá... Então vamos lá, você liga a máquina. Vamos lá, você liga a máquina, aí aparece lá no TTY um login para você logar. Aí você loga com o seu usuário e você faz o quê? Então, logo com o usuário, StartX e 3. Só isso. E aí, bom, ele inicia o i3, claro, carrega os programas que eu coloquei aqui para ele ser iniciado normalmente. E a primeira janela que é aberta é essa aqui. E ela fica aqui aberta. Agora, se eu fechar essa janela aqui, vai matar o processo do i3. E ele vai fechar. Eu queria saber se você conhece algum jeito para eu fazer com que isso aqui não ocupe uma janela aqui, para que eu ainda possa usar essa janela aqui. Eu não sei como é que estão os teus arquivos de configuração. Né? Entendi, mas eu não sei como é que estão os teus arquivos de configuração, porque quando você roda o StartX, você faz uma sequência de programas serem lidos, de arquivos serem lidos, para dar prosseguimento aí o start do X. Então, depende do que você tenha lá no seu usuário, como xinitrc e essa coisa toda. Nas aulas sobre i3 do Blau, da comunidade DebXP, então, se você acessar lá, seja no YouTube, seja no Odyssey, o canal DebXP, tem uma sequência de 3 ou 4 vídeos, não sei, falando exclusivamente do i3. E num desses vídeos ele mostra toda essa sequência de
Eu falei disso também numa aula qualquer aqui, ou num laboratório qualquer um pouquinho, mas lá ele explica em mais detalhes. Eu acho que seria legal você dar uma olhada lá. Mas tem uma sequência de Eu vou. arquivos que são executados, entendeu? E aí pode ser que Sim, esse eu vou dar uma xterm olhada. esteja de lá, inclusive. Depende de como, não sei o que é que você fez, mas é uma sequência de coisas a serem observadas, seja no diretório etc x11, seja no teu próprio home, né? No teu próprio home pode ter aí uns ponto xinit rc, no meu aqui não tem, eu acho, nessa máquina pelo menos, né? Mas tem a possibilidade de você colocar xsection, xinit rd, tudo aqui para definir o que é que você quer, que rode, né? Então é possível sim, porque Perfeito. numa das máquinas virtuais aqui, não sei nem o que é esse script aqui, numa das máquinas virtuais aqui, eu tenho, já sei, eu tenho essa condição, né? Acho que dá até para mostrar aqui, deixa eu ver se dá, deixa eu desligar essa outra, deixa eu botar no full screen, porque eu acho que tem uma máquina que está nessa condição. Tá aí, beleza. Vamos lá. Essa é aquela máquina praia que a gente estava brincando até agora há pouco, né? Vamos dar um shutdown -H now. E vou fechar essa visualização e eu vou no meu Debian com OpenRC. Esse Debian aqui não tem systemd, cara. Olha que da hora. Debian aqui não tem systemd, né? O padrão aqui está rodando um gerenciador de login gráfico, né? Um display manager, que é o Slim. Inclusive porque no Debian sem o systemd não roda LightDM, que o LightDM precisa de coisas que estão no systemd. Então aqui no meu roda o Slim, né? Pronto, rodou o Slim. Então eu vou dar um Ctrl Alt F1, vou lá para o terminal, vou logar como root, loguei como root e eu vou parar o Slim. Então aqui a gente para assim, rc service stop Slim. Não é assim, é o contrário. Slim, eu sempre me atrapalho, stop. Pronto. Então não está mais rodando. Se eu rodar um ps3 aqui, ó, ps3, não tá, só está rodando isso aqui, não está rodando Slim, não está rodando nada, só tem o login. Então eu vou deslogar, Ctrl D, e vou logar com o meu usuário, Creteu, e vou colocar a senha. E agora eu vou fazer o mesmo que você falou, Start X. É que só com Start X acho que já vai funcionar aqui, quer ver? Vamos ver? Olha lá, já funcionou, já veio o i3, sem esse negócio dessa tela a mais aí, né? Veio um terminal aberto, porque eu mando abrir um terminal. Beleza? Então vamos dar uma olhada. Ó. Beleza, entendi. Sim. Se eu olhar aqui, eu vou olhar lá no terminal, vou olhar de novo no terminal. Ctrl Alt F2, né? Ctrl Alt F2. Isso não está funcionando. Às vezes acontece isso aqui. Deixa eu ver se é o caso aqui. Na administração da virtualização dá alguma zica. Parece que foi o que aconteceu e eu não consegui o teclado aqui. Ctrl Alt F2, F3, não estou conseguindo. Vou fazer o seguinte, para não perder tempo e tentar descobrir o que é, vou dar um dedão aqui na máquina. Dado o dedão, vamos dar o boot de novo, só para mostrar os scripts lá. Vou logar aqui de novo. De novo dando boot. De novo carregando o Slim. De novo indo no terminal. De novo logando como root. De novo parando o Slim. Então agora de novo deslogando, vou logar com o Creteu.
Senha do Creteu. Se a gente olhar aqui, ó, eu tenho aqui um cara que é o... deixa eu ver onde ele está. ls.x e qualquer coisa. Não está aqui. Ops, ls. Está bem pequeno aqui a história. ls-la. Elementary. X-Authority. Profile. Acho que o meu aqui está no profile. Deixa eu ver. Ponto profile. Ponto profile. Ah, só tem um ponto profile works aqui, que é o que funciona, que não está nem habilitado. E eu fiz um script chamado X, ó, tá vendo? Então, para startar o X automaticamente, quando eu ponho isso aqui, ele starta o X automaticamente. Então, na verdade, quem está startando o X é um script chamado X. Então, vamos ver o que tem no script chamado X. O script chamado X, ele tem aqui, ele roda o marco. Ah, isso aqui foi para fazer um jeito diferente, que é rodar o Start X e ele rodar já um Firefox em modo quiosque. Não é isso aqui, não. Vamos ver aqui, ó, se vai dar certo. Vamos ver se está aqui no etc x11. Eu não sou muito bom nesses negócios de X aqui, não. Vamos ver aqui onde está? Aqui, X Session. Ver se eu mexi aqui. Não foi aqui. Então, X init RC, eu não estou achando ele aqui. Não estou achando ele aqui. Vamos ver. Aqui no etc alternatives tem o X. Não. Não. etc alternatives. etc alternatives. X. X Window, X Cursor, X Terminal Emulator, X Window Manager. X Window Manager aponta para o i3, ó, tá vendo? Então no meu etc Alternatives ele aponta para o i3. E aí com isso ele já carrega o i3 quando eu dou o Start X. Acho que é isso aí que faz isso aqui. Você está fazendo assim, Start X e passando o binário, assim que você está fazendo? Eu passo o binário porque ele está no meu path, né? Então eu passo Start X e 3. Não digito a localização exata dele. Entendi. Ah, legal. Mas então é algo que está carregando o terminal, ou porque você mudou alguma coisa nesses arquivos de configuração, dá uma olhada aí no xinit RC e essas coisas. Eu deixei ele, eu nunca alterei nada de arquivo de configuração do X, né? Tá o padrão. Tá tudo padrão. Mas eu vou dar uma olhada, assim. Dá uma olhada porque não é para carregar esse terminal aí, não. Mas ele até que é interessante porque você consegue ver o que está acontecendo, né? Não, é interessante em tempo de debug, é interessante, mas para mexer eu acho que não, né? Não sei. Além de você perder a janela, né? Não que você vai usar 10, mas mesmo assim. Show de bola. Inclusive essa aqui não está muito 100% não, porque ainda estou trabalhando nela aqui nesse Debian com o OpenRC. Não está funcionando direito não com o Start X, tem que funcionar com o Slim mesmo, porque aparece o i3, mas eu não consigo nem teclado nem mouse. Não está redondo ainda não. Isso aqui foi um experimento que eu fiz, que até vou ver se eu gravo um lab aí, para quem tiver a fim de fazer essa brincadeira, de ter o Debian. Eu tinha um Debian instalado, né, e aqui funciona de boa. Eu tinha um Debian instalado e eu removi o systemd, né? Então aqui não tem systemd, ó. Systemd
Tem aqui não sei o que aqui, mas se a gente rodar systemctl, não tem. Ó. Systemctl, não temos. Quem está rodando é o RC. Então você pegou um Debian da instalação padrão e removeu o systemd na unha. Isso. Caraca. É que sai removendo um bocado de outras coisas, né? Então, por exemplo, o Mate eu não consegui rodar, Nem instalando depois? Não, porque se eu for instalar, vou botar aqui, ó, sumenos... É que o systemd é dependência dele, né? Isso, se eu fizer um apt install Mate, ó, nem é Mate, né? Ah, mas apareceu aqui já. Ó. Ele fala aqui em remover, ó, sysvinit core, papapá, instalar o systemd aqui, tá vendo? Esse sysvinit é o que você está usando para substituir o... Na verdade, esse é um pacote que é fornecido, né? Eu estou usando o OpenRC. Ah, tá. Se eu quisesse usar syslinux, eu poderia, né? Mas ia cair no mesmo problema. Não, syslinux é outra coisa, cara. Syslinux é bootloader. Ah, viajei. Syslinux é o bootloader. Eu estou usando aqui, a gente vê aqui, ó, RC status, os serviços que rodaram aqui e tal. É um experimento, né? Tem muita coisa, tem uma distribuição que é o Devuan, que eles adaptam outros pacotes para poderem funcionar sem o systemd. Mas aqui eu não fiz adaptação nenhuma, né? Eu apenas removi o systemd mesmo. Precisou dar um reboot, inclusive, porque não dá para remover efetivamente o pacote do systemd com ele rodando. Então a gente põe eu pus um purge systemd, ele me falou algumas coisas que precisava instalar, eu falei que tudo bem, e aí ele não remove. Aí você dá um reboot, aí ele sobe sem o systemd, aí você consegue completar a remoção do pacote. E aí eu instalei o pkg-l, pipe grep openrc. Instalei o openrc, que é o serviço de iniciação aqui que eu coloquei no lugar. Mas é um Debian normal, sem nada de fora do Debian, um Debian normal, um Debian Bullseye normalzinho aí, sem repositórios extras, sem nada. É um Debian mesmo. Então, alguns ambientes funcionam, né? Outros têm dependência com o systemd e não vão funcionar, né? Mas eu não consegui, por exemplo, funcionar Network Manager, por exemplo. Tive que configurar a rede de um outro jeito, né? Eu usei aqui, acho que foi o etc Interfaces mesmo. etc Network Interfaces. Olha lá, tá aqui a minha configuração de rede, alto ENP1S0. Né? Então a configuração de rede, por enquanto, está vindo direto do Interfaces, né? Então não está 100%, né? Mas vale como experimento, né? Beleza? O que temos mais aí para ver? Alguém tem mais alguma sugestão? Deixa eu ver como é que está o nosso tempo aqui. Opa, já estamos em 1h43. Então, quem tiver mais alguma ideia, a gente tem ainda um tempinho para a última brincadeira aí, a última ideia. Não, o meu eu vou deixar para semana que vem. Ó, é a segunda aula, Saulo, que a gente grava, que você faz a afirmação com data, hein? A outra que tava gravada, né? Tá gravado, cara. Você não tá cumprindo sua palavra aí. Isso aqui é o desafio do Saulo, que disse que prometeu, né, que vai remover o Windows completamente da máquina e tal, papapá. E aí ele já prometeu 2 vezes e até agora não cumpriu, né? E a gente já se comprometeu, e não fui só eu, o Arthur estava junto, o Luiz Leal, tá todo mundo convidado, mas teve pessoas que já disseram que estão loucas para participar disso, para assistir essa remoção, né? Então você deixou um bocado de gente aí na expectativa, hein, Saulo? Pronto, segunda-feira sem falta. Então tá bom. Segunda não, terça, né? Na terça que vem, é isso? Não é no Lab, né? Ah, é o dia do Lab. Então, ó, terça-feira que vem, vamos aqui, ó, call.
Terça-feira que vem é dia 13, não é isso? Oh, é. Então tá aí marcado. Ó. Terça-feira que vem, dia 13, são todos convidadas e convidados para assistir a remoção das janelas do Saulo, né? O Ejon deu uma ideia, Arthur, se você só rodar Start X, se funciona. Então, ele não funciona porque eu tenho dois ambientes de desktop. Eu tenho o XFCE e o i3, e por padrão ele inicia o XFCE. Claro que eu posso alterar, né? Uhum, Mas por padrão é o XFCE que ele inicia. uhum. Eu acho que a melhor forma é mexer nesses arquivos de configuração mesmo, para fazer essa definição. Eu vou lá pesquisar na aula do Blau. Maravilha. E vou fazer primeiro um mão na massa sozinho aqui para ver se eu consigo me virar, mas senão eu vou dar uma olhada lá. Beleza. Quando nada mais der certo, leia o manual, não é assim? Mas é isso aí. Muito bem. Se não tiver mais nada, a gente encerra. Se tivermos, a gente continua. Mais alguma ideia aí, Lucatelli, Ejon, Edivan, Saulo, Dou-lhe André? uma, dou-lhe duas. Então tá bom. Então o pessoal tá sem ideia hoje, não tem problema. Acho que já estamos aqui conversando há 1h46. Tá de bom tamanho para não ficar longo também aí pro pessoal que nos acompanha, como diria o meu amigo Blau, ao morto, né? Ou na versão gravada, né? Então eu quero agradecer aí a presença de todas e todos que estiveram aqui conosco. Lembrar sempre que se você estiver curtindo, quiser apoiar, deixa aí o seu joinha, compartilha. E se você quiser e puder e achar que a gente merece, tem aí as formas de você fazer uma contribuição financeira, lendo esses QR Codes ou olhando aí na descrição do vídeo. Sempre dizendo que você me encontra nas mídias sociais por @Crecheu, e a gente tem um grupo de apoio aqui no curso, que é o t.me/curso GNU no Telegram, e curso GNU também na rede Matrix. Eu espero que você tenha curtido aí, que isso venha fomentar a sua curiosidade, o seu desejo de aprender, e você possa fazer aí experimentos e quem sabe numa outra vez você possa vir aqui ao vivo participar e mostrar os seus experimentos, discutir os experimentos e a gente juntos aprender e construir o conhecimento. É isso aí. Até a próxima. Sempre lembrando que toda terça-feira, às 19 horas, a gente está aqui para o laboratório. Toda quinta-feira, às 19 horas, a gente tem a aula de tirar dúvidas. Eu espero você numa delas aí. Um abraço e até!